Inegável e estranhamente, às vezes nós acabamos por encontrar pessoas que machucam outras pessoas. Classes que se prevalecem de uma força ou de um entendimento acabam por tentar prejudicar o direito de outras, massacrando assim o próprio ser humano. Um exemplo disso se dá para com as mulheres. As mulheres, ao que me parece, desde que elas passaram a existir, elas começaram a sofrer algum tipo de aflição, de perseguição. Quer seja o desprezo, a opressão, a perseguição, quer seja por serem subjugadas a exercer uma vontade diferente daquela que seria benéfica. Enfim, nós temos visto um flagelo que tem sido carregado pelas mulheres, não é? E isso acaba disparando naquelas pessoas que são do bem a vontade de defender a essa classe, as mulheres. Quer sejam mulheres, quer sejam homens, eles buscam então defender esse nicho que são as mulheres. Buscando e querendo entender um pouquinho mais, eu acabei por descobrir na história de duas mulheres duas colocações muito interessantes. As duas lutaram contra o mesmo homem, porque ambas foram perseguidas. Só que os motivos ou a finalidade, elas eram diferentes. E isso acarretou numa consequência diferente de uma para com outra. As duas lutavam contra os mandos de um imperador, um homem poderoso que conquistou o mundo, mas que tinha um viés do mal, ele era sanguinário, ele prejudicava e ele subjugava a todos aqueles que estavam ao seu redor. E isso trouxe para elas um desejo inegável de buscar a defesa do que as machucava. O nome desse imperador, Xerxes, ou Rei Assuero. O nome dessas mulheres, Vasti e Esther. Vasti, ela era a rainha de Xerxes, e ela era subjugada em todo o tempo por ele. Por não aguentar mais e por buscar em favor dela um benefício, ela lutou por si só e acabou sendo então excluída do reinado. Ninguém mais sabe o que aconteceu com Vasti, a história dela se perdeu. De forma diferente, a mulher que veio para substituir Vasti, o nome dela era Esther, uma jovem linda como Vasti, que também acabava por ter sob o seu jugo, sob os seus ombros, a pressão daquele imperador. O que aconteceu com Esther é que, então, nos idos dela, o imperador determinou que todos os judeus fossem mortos. Esther era judia. E então, depois de ouvir atentamente a voz de Deus, Esther resolveu lutar contra esta opressão. Só que de forma diferente, ela fez segundo os direcionamentos de Deus. Esther, então, conseguiu alcançar o coração daquele imperador. Fez com que ele mudasse de ideia e, por conta da vida de Esther, todos os judeus foram salvos. Nenhum deles sofreu qualquer consequência a mando de Xerxes. E ela então alcançou o objetivo, que não era somente proteger o seu bem-estar, mas era proteger uma raça, era proteger o povo de Deus. Hoje, as mulheres têm sofrido das mesmas ou de maiores aflições. Homens e mulheres têm se levantado para a defesa delas. A grande pergunta que eu faço é: com qual objetivo nós temos levantado a nossa voz para defender as mulheres? E de que forma temos feito isso? Temos ouvido a voz de Deus para dar sequência nessa defesa ou não? Temos nos esquecido e caminhado à revelia de Deus? Eu não sei o que você tem feito nem o que você acha, mas deixa eu te dizer o que penso. Gostaria eu de encontrar na minha trajetória cristã mais homens e mulheres que viessem a pensar como Esther, que estariam então ou estão atentos ao ouvir a voz de Deus e dar sequência nos seus próximos passos, não somente para proteger as mulheres, mas para proteger a humanidade, toda uma raça. Para que então estes e estas viessem a conhecer as maravilhas dele. Gostaria de ser uma Esther, ou seja, gostaria de ouvir mais a voz de Deus, para nas atitudes que eu viesse a tomar, viessem ser atitudes de sabedoria, atitudes positivas e que alcançassem um objetivo. Não atitudes desmedidas, sem qualquer conclusão, que viessem a se perder no caminho. Esther
ao ouvir a voz de Deus, ela empreendeu uma atitude com um objetivo final e ela alcançou. Vasti se perdeu. Como temos lutado pelos direitos da mulher. As mulheres, elas merecem sim todo o respeito e toda a nossa admiração. Elas merecem sim o tratamento de dignidade. Como temos tratado as mulheres? Como temos feito para que elas venham a ser tratadas adequadamente? Vocês, mulheres, têm se comportado como Esther? Ouvido a voz de Deus? Vocês, homens, têm ouvido a voz de Deus? Eu tenho ouvido a voz de Deus? Precisamos. Precisamos empreender uma luta, amando do Senhor. Eu, com certeza, estarei lutando em favor da dignidade do ser humano. E com isso, lutando em favor de cada mulher e de cada um. Que possamos vencer isso o mais rápido possível. Para que a honra e para que a glória venham a ser dadas para Deus. Que todas as mulheres recebam a nossa admiração e o nosso respeito. Em nome de Jesus. É no nome dele que eu vou empreender essa luta. Dia após dia. Fazendo aí, ou compondo com isso, um exército que já existe. Um exército que busca, ao seguir os mandos de Deus, recuperar a dignidade da mulher. Em nome de Jesus.